Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nessa edição, a gente vai falar do recorde da balança comercial no ano passado. Em 2023, o saldo entre exportações e importações foi o maior da série histórica. Mas tem um lado bom e um lado ruim nesse recorde. Por um lado, o Brasil está exportando mais, o que é uma boa notícia. Por outro lado, parte da melhora do saldo comercial ocorre porque estamos importando menos máquinas e equipamentos, e isso pode ser um mau sinal para a produtividade brasileira no futuro. O que o saldo da balança significa para a economia e quais são as perspectivas para o comércio em 2024? A gente vai responder essas perguntas e vai falar também de mais 3 temas: o novo programa de incentivo à indústria brasileira, a decisão de juros na Europa e os dados de inflação mais recentes dos Estados Unidos. Quais pistas será que esses dados dão sobre a decisão de política monetária que vai acontecer nesta quarta, dia 31, lá nos Estados Unidos? Fica aqui com a gente para entender melhor. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís Andréa e hoje é 29 de janeiro de 2024. Vamos nessa? O saldo da balança comercial brasileira foi de 98 bilhões de dólares em 2023, um recorde histórico para a base de dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O desempenho de 2023 superou o do ano anterior, quando a balança já havia batido o recorde com um saldo de 61 bilhões de dólares. Os últimos 3 anos foram muito positivos para o comércio exterior. As exportações brasileiras tiveram um salto de 62% desde 2020, impulsionadas por uma demanda maior por produtos básicos no mercado internacional. O Brasil aproveitou esse bom momento e passou a produzir e exportar mais itens, em especial petróleo e soja. Nos últimos anos, o agronegócio foi um setor que teve importantes ganhos de produtividade. Essa produtividade maior apareceu, por exemplo, na safra recorde de grãos que o Brasil colheu em 2023. Além dessa demanda maior, as cotações de commodities também subiram, o que favoreceu o resultado do comércio. O empresário brasileiro que vende soja, por exemplo, passou a receber mais dólares pela mesma quantidade de sacas enviadas ao exterior. Naturalmente, esse volume maior de recursos entrando no país impulsionou o saldo da balança. Mas existe um copo meio vazio, digamos assim, a ser encarado nos números de comércio externo. Enquanto as exportações subiram em 2023, as importações tiveram queda relevante. Foram 241 bilhões de dólares no ano passado, frente a 273 bilhões de dólares em 2022. Então, o saldo recorde da balança em 2023 pode ser atribuído principalmente ao recuo nas compras de itens de outros países. E por que isso é ruim? O Brasil traz do exterior máquinas e equipamentos principalmente. A queda nas importações reflete investimentos menores feitos por empresas para ampliar a capacidade e a qualidade de produção. O maior obstáculo para esses investimentos tem sido os juros elevados no Brasil. Embora a Selic esteja em queda, a taxa básica de juros ficou estacionada em 13,75% até agosto do ano passado e terminou o ano ainda acima de 2 dígitos. No futuro, a queda das importações deve cobrar o seu preço. Se o Brasil não investe na ampliação e modernização da produção, a tendência é de a gente ter mais dificuldades para ampliar nossa produtividade. Para 2024, a queda da Selic deve dar um certo alívio para os investimentos. Os juros devem recuar para 9,25% até meados do ano, um patamar que ainda não deve ser condizente com investimentos positivos. Na nossa visão, a balança brasileira deve encerrar 2024 com um saldo de 98 bilhões de dólares. Mas é importante dizer aqui que essa projeção nossa considera a metodologia do Banco Central, que traz algumas diferenças contábeis em relação aos números do Ministério que a gente citou aqui no começo do podcast. Nossa expectativa é de importações ainda estacionadas ao longo do ano, em razão da ligeira queda dos investimentos. Por outro lado, as exportações devem seguir em alta, puxadas por um crescimento global ainda robusto, pelo câmbio desvalorizado e pela perspectiva de aumento de produção de petróleo e derivados. Se esse saldo positivo do comércio se confirmar também nesse ano, teremos uma entrada maior de dólares no Brasil. Isso aumenta a oferta da moeda americana no país e favorece a manutenção da cotação do real nos patamares atuais. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, explica que o saldo da balança influencia outros fatores, não só o câmbio, como o PIB e a inflação. Qual a importância do desempenho do comércio exterior para a economia brasileira é o que a Cláudia vai explicar. Thaís,
Como você mencionou, o resultado do comércio exterior influencia diretamente vários aspectos da economia, começando pelo próprio PIB. No ano passado, o crescimento brasileiro foi impulsionado em boa parte pelo agronegócio. E aqui eu destaco a safra recorde de grãos que foi colhida no nosso campo e que foi exportada para diversos países. Quase um terço do crescimento do PIB de 2023 até o terceiro trimestre pode ser atribuído ao bom desempenho do agro. E não é só isso. Além da contribuição para o PIB, o saldo positivo da balança comercial garante também a entrada de dólares no Brasil. Esse fluxo vindo do exterior é benéfico, porque ele equilibra a saída de recursos em outras frentes. Eu vou explicar melhor. Existem várias transações que envolvem dólares e reais. Vamos pensar, por exemplo, um estrangeiro que tinha investimentos no Brasil. Pode ser uma ação na bolsa ou um título do tesouro. Quando ele decide vender essa ação ou título, ele recebe o dinheiro da aplicação em reais e troca por dólares. Outro caso é o de uma empresa estrangeira que tem lucro no Brasil e envia de volta esses recursos para a sede, no exterior. Tudo isso compõe o que a gente chama de fluxo financeiro. E esse fluxo ficou negativo em 38 bilhões de dólares em 2023. Então, se não fosse o saldo positivo da balança comercial, essa saída de 38 bilhões de dólares poderia se traduzir em uma pressão sobre o câmbio. Ou seja, o volume recorde de recursos estrangeiros entrando no Brasil por causa das exportações foi um dos fatores que pode ter contribuído para a queda do dólar frente ao real no ano passado. E por fim, como o real ficou mais apreciado em 2023, os preços de produtos e serviços que sofrem influência do câmbio também tiveram um alívio. Isso ajudou no controle da inflação no ano passado. Em resumo, Thaís, a gente tem aqui o saldo da balança como parte de uma série de fatores que contribuíram para um bom desempenho da economia em 2023. Na semana passada, o governo federal lançou um pacote de medidas para o desenvolvimento da indústria brasileira. O plano, que foi batizado de Nova Indústria Brasil, prevê cerca de 300 bilhões de reais em investimentos no setor até 2026. Esses aportes vão ser feitos por 3 caminhos: linhas de crédito para a indústria, principalmente pelo BNDES, compra de ações de empresas e subsídios diretos. O objetivo, segundo o governo, é fortalecer a política de conteúdo local e elevar a competitividade da indústria. A gente reconhece que o desenvolvimento do setor industrial é importante para o país, mas, na nossa visão, o pacote de estímulos tem 2 riscos. O primeiro é a possível piora da situação fiscal. A concessão de subsídios pode dificultar o controle das contas públicas à frente. Outro ponto que causa preocupação é a repetição de medidas de incentivo que já não se provaram eficientes anteriormente. Políticas de defesa da indústria local, como a exigência de insumos e mão de obra nacionais, podem ser prejudiciais para a abertura da economia e podem gerar ineficiências. Agora eu vou falar um pouco de política monetária na Europa. O Banco Central Europeu anunciou na última semana que os juros vão permanecer no patamar atual, de 4% ao ano. Foi a terceira decisão consecutiva de pausa pela autoridade monetária. Na visão do BCE, a manutenção dos juros no maior patamar da história é condição para que os índices de preços caminhem para a meta na Europa. O núcleo da inflação por lá está desacelerando, mas encerrou dezembro ainda em 3,4%, frente a uma meta de 2%. A inflação de serviços, que tem sido alimentada pela alta dos salários, é o principal risco para os preços europeus. É por isso que o BCE está atento às renegociações salariais que acontecem nos próximos meses e que vão alcançar cerca de 40% da força de trabalho dos países da região. Além disso, a escalada dos conflitos no Oriente Médio é um fator acompanhado de perto, ainda que os impactos sejam incipientes por hora. Na edição passada, a gente fez um resumo dos acontecimentos no Mar Vermelho e dos possíveis impactos para a inflação global. Se você quer entender esse fator que está sendo observado pelo Banco Central Europeu, basta buscar aqui na nossa lista o episódio 93. Diante dos riscos, na nossa visão, o corte de juros na Europa deve começar apenas em meados de 2024. Partindo agora para os Estados Unidos. Lá, o índice de preços de gastos com consumo, o PCE, mostrou que a inflação segue em melhora gradual. O núcleo do indicador, que exclui itens voláteis e dá uma tendência mais limpa dos preços, esse núcleo acumulou alta de 2,9% nos 12 meses até dezembro.
O PCE é um indicador observado pelo Federal Reserve, o Fed, para decidir o nível ideal de juros para conduzir a inflação para a meta, que é de 2% no país. Em dezembro, a alta de 0,2% do indicador foi influenciada principalmente pelos preços maiores de serviços. Com o mercado de trabalho aquecido, o repasse do reajuste de salários para o custo de serviços tem sido um dos principais fatores de pressão para a inflação. A próxima reunião de política monetária americana acontece em 31 de janeiro. É grande a expectativa pela sinalização sobre os próximos passos dos juros nos Estados Unidos. Embora a inflação permaneça elevada quando olhamos por diversas métricas, o fato de o núcleo do PCE estar flutuando em um patamar próximo da meta nos últimos 6 meses pode levar o Fed a cortar os juros ainda no segundo trimestre do ano. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 30 de janeiro, vai ser divulgado o PIB do quarto trimestre da zona do euro. Nossa expectativa é de uma economia europeia fraca, em linha com os dados que mostram que a atividade está em queda na região. Na quarta-feira, 31 de janeiro, o IBGE divulga a PNAD de dezembro do ano passado. A gente espera que a taxa de desemprego brasileira tenha ficado em 7,4% no período. A quarta-feira, aliás, vai ser um dia cheio, com 2 decisões de política monetária importantes. A primeira, que vai ser divulgada no meio da tarde, é a do Fed. Nossa expectativa é que o Fed mantenha a taxa de juros no patamar atual, mas todas as atenções vão estar no comunicado da autoridade monetária sobre as próximas decisões de juros, o que o Fed vai sinalizar afinal. Depois, no final do dia, é a vez do Copom, o Comitê de Política Monetária Brasileiro, dizer para onde que vai a Selic. A gente espera um corte de 0,5 ponto percentual nos juros, como o próprio Copom já sinalizou que cortaria, e a gente espera também que ele mantenha esse plano de voo. Na quinta-feira, 1º de fevereiro, saem os dados de janeiro da inflação da zona do euro. A expectativa é que o índice continue desacelerando, mais ainda pressionado pelo mercado de trabalho aquecido. Na sexta-feira, vai ser divulgada a Pesquisa Industrial Mensal Brasileira referente a dezembro passado. A gente projeta uma alta de 0,5% em relação a novembro, com um desempenho positivo tanto na indústria extrativa quanto na indústria de transformação. E terminando essa semana de agenda muito cheia, na sexta-feira vão sair os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o payroll de janeiro vai mostrar um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu aproveito esse espaço para mais uma vez agradecer todos os comentários e a audiência do nosso podcast. A gente começou o ano com o pé direito e estamos muito felizes com o feedback de vocês. Eu mando aqui, então, meu grande agradecimento em nome de toda a equipe. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga. A edição de som é comigo, Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!